Abel Ferreira já aprovou o nome do Gabigol. Essa foi a informação que eu recebi. Abel Ferreira aprovou o nome de Gabigol. Ele não é titular no Flamengo, ele não tem uma boa relação com o Tite prioriza o Pedro em relação ao Gabigol, e do ano passado para cá, agora, as informações são, o Palmeiras quer, o Abel já aprovou e o Gabigol ainda não renovou com o Flamengo. E ele fez essa postagem. A galera falando que ele pode ir para o Palmeiras. Já tem gente até cravando que ele vai para o Palmeiras. E o Tite realmente não morre de amores pelo Gabriel. Não é um cara que ele tem na sua lista de preferências. Mas ele obrigatoriamente vai... Galera, esse assunto Gabigol tá dando muito o que falar essa semana, né? Surgindo aí várias notícias. Agora com esse período aí, essa pausa para a data FIFA, vai surgir várias especulações. O Gabigol não renovou o seu contrato com o Flamengo, travou lá a questão da renovação e muita gente está falando aí que o Palmeiras está querendo, né, contratar o Gabigol. A informação do Chico Garcia que o Abel Ferreira quer contar com o Gabigol. Vamos ver aqui um trecho do Chico Garcia falando sobre essa questão aí do Gabigol e um trecho também aqui do João Guilherme, eles falando sobre essa possível ida do Gabigol para o Palmeiras. Deixar os créditos aqui dos canais oficiais, Chico Garcia e também João Guilherme, link na descrição. Torcedor do Verdão, deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Período sem jogos, aquelas especulações e o Gabigol meio que de saída do Flamengo, pelo menos desprestigiado, não sendo titular, não renovou o contrato ainda, começa a ser colocado em várias equipes. O Corinthians já não é novidade. A gente falou sobre isso, aliás, vem falando desde o ano passado. O presidente Augusto Melo falou publicamente que queria o Gabigol, que negociava com o Gabigol, e nessa semana mesmo a gente colocou aqui uma informação do craque Neto dizendo que o Corinthians não desistiu, de que tem a ideia de contar com o Gabigol mais para 2025, mas por que não ainda esse ano, já que o Flamengo pode perdê-lo de graça, né, se ele assinar um pré-contrato na metade do ano. Mas tem a janela agora de abril que poderia, digamos assim, negociar o Gabigol com outro clube. Será que esse clube que vai tentar contratar o Gabigol vai querer? Vai pagar uma quantia enorme, sendo que pode esperar alguns meses e tê-lo de graça, entre aspas, mas aí vai ter que desembolsar uma boa quantia em luvas. Enfim, a gente já falou muito aqui sobre o Gabigol e dessa... digamos assim, desse encerramento de ciclo, ao que tudo indica, porque o Gabigol dá indícios de que quer renovar, mas o próprio presidente Rodolfo Landim, na última demonstração, né, na última declaração que ele deu a respeito da renovação, perguntado em que pé andava, ele respondeu: não anda, simplesmente não está. Ele tem contrato, vai jogar até o final do seu contrato e essa é a situação que está posta. Ou seja, o Flamengo também não está fazendo nenhum esforço a mais para renovar com o Gabigol, que aparentemente pediu muito para renovar, mas a situação é essa. Ele tem contrato, mas encerra em dezembro, e se não renovar, ele vai sair, gente, e ele vai ter que jogar. Ele tem 27 anos. Pois bem, é aí que a gente traz novas informações, novos capítulos dessa novela Gabigol, que, pelo visto, a gente vai acompanhar esse folhetim aí até o final da sua trajetória no rubro-negro. O Souza, meio-campista Souza, comentarista, ex-São Paulo, Grêmio, meu parceiro, colega de Band lá, o Souza, noticiou essa semana, acho até, não quero fazer injustiça, que o Jorge Nicola também deu essa informação, de que o Palmeiras gostaria de contar com o Gabigol, de que, ao que pelo menos a gente sabe, até onde a gente sabe, não tem nenhuma proposta oficial ainda, mas que o Palmeiras gostaria e já teria feito alguns movimentos para contar com o Gabigol. E que o Gabigol seria, na informação do Souza, a reposição para a saída de Endrick. O Endrick, como todos sabem, sai na metade do ano para o Real Madrid. E o Palmeiras, que contratou, por exemplo, o Bruno Rodrigues, que machucou, vai ficar um tempo sem jogar. O Dudu está para voltar, é verdade, mas o Abel Ferreira tem pedido nomes para o setor de ataque há muito tempo. E o Palmeiras só foi liberando atletas, né? Isso mais para trás também, mas o Wesley, Gabriel Veron, vários atletas foram saindo. O próprio Merentiel, que chegou e foi para o Boca. E aí ele recuperou o Flaco Lopes, é verdade, o Endrick surgiu como essa joia, o Rony não está vivendo o ano como dos outros que ele já viveu, o Breno Lopes é um cara que sempre é uma alternativa, até terminou a temporada passada como titular, mas não é uma unanimidade entre os torcedores. O Palmeiras quer um cara de peso, mas aí
eu dou a informação e já dou meu pitaco, né? Não é o perfil, ou não vem sendo o perfil Leila Pereira, eu vou dizer Palmeiras, né? Porque até um pouco antes da gestão Maurício Gagliotti, não vem sendo o perfil do Palmeiras contratar um jogador do quilate do Gabigol. Porque, senão, por exemplo, o Palmeiras teria contratado o Luizito Soares, que foi oferecido, e o Palmeiras não tem esse perfil de pagar 2 milhões de reais para um medalhão que vem de fora, já paga isso para o Dudu, já tem outros jogadores bem valorizados lá, mas normalmente, nos últimos anos, o Palmeiras tem formado jogadores, e até tem sido um ponto de contestação do Abel. O Abel diz que não quer mais formar jogador, que é jogador pronto. Se precisar formar, ele tem na base. Foi o que ele disse em várias oportunidades. Mas eu não sei se o efeito Soares, aí estou fazendo até uma divagação aqui, não meio que acendeu um alerta no Palmeiras. Não sei se o Palmeiras não se arrependeu, porque o Soares, muita gente imaginou que ele não fosse performar da forma como ele performou aos 36 anos e com o joelho estourado. E ele jogou por quê? Porque ele é um fora de série, é um extra classe. Então, não estou comparando aqui o Gabigol com o Soares, mas daqui a pouco você pensa assim, bom jogador, ele custa caro, mas ele resolve o teu problema. E aí vamos para um outro detalhe dessa história toda. O Gabigol ainda é um grande jogador? Ele ainda pode corresponder? Penso que sim. Existem 2 pontos nessa história. Uma é o momento atual. É o momento atual. Por exemplo, ele não é titular no Flamengo, ele não tem uma boa relação com o Tite prioriza o Pedro em relação ao Gabigol, e do ano passado para cá, o Gabigol, digamos assim, aprovou e deu sinais de... demonstrou e deu sinais de descomprometimento. Ficou acima do peso, perdeu alguns gols que ele não costuma perder, não foi um cara envolvido com a causa, e o Flamengo também foi muito mal, né? No ano passado não ganhou nenhum título, trocou muito de técnico, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, aí o Tite chegando na reta final, e o Gabigol nunca foi, no ano passado, né, um cara, pelo menos, que se salvasse, assim, tudo mais. Agora, isso é um recorte mínimo do que conhecemos do Gabigol, especialmente no Flamengo, que para mim é o maior jogador da história do clube depois do Zico. É um cara que ganhou 2 Libertadores sendo protagonista, entre outros títulos, entre outras situações que ele já fez. O Gabigol é muito gigante, ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Mas é fato que nesse final de contrato a coisa não anda legal. Então talvez seja importante para ele ganhar outros ares. E aí talvez a informação realmente do Souza tenha sentido. Mas aí eu vou naquela, mas o Palmeiras não tem esse perfil. Será que o Palmeiras está reconsiderando? E aí vem a informação. A chancela. Abel Ferreira já aprovou o nome do Gabigol. Essa foi a informação que eu recebi. Abel Ferreira aprovou o nome de Gabigol. Porque nenhuma contratação passa... sem passar pelo crivo do Abel. A Leila Pereira e o Anderson Barros discutem o nome e eles levam até Abel Ferreira. Abel Ferreira aprovou, quer, está empolgado com a possibilidade de comandar Gabigol. Mas o Gabigol é uma perna, o Palmeiras é muito coletivo, o Palmeiras é um time de operários e tal. Se o Abel Ferreira está pedindo, é porque o Abel imagina que consegue controlar Gabigol. E sabe o quanto ele pode corresponder em campo. E a gente sabe o quanto ele pode corresponder em campo, ele tem só, repito, 27 anos. A informação ela também vem acompanhada do tipo, o que pode melar o negócio, ou a tentativa de, é se o elenco rechaçar. A gente sabe que o Palmeiras é um elenco muito fechado. É se os caras pensarem o seguinte, não, aqui não vai se criar, é um cara que já provocou muito o Palmeiras, tem vídeos dele aí cantando, Palmeiras não tem mundial, quando o Flamengo ganhava títulos, e alguns deles sobre o Palmeiras, ganhou algum título sobre o Palmeiras? Acho que tem uma Supercopa, né? Porque a Libertadores o Palmeiras venceu sobre o Flamengo. Uma rivalidade que acabou sendo construída nos últimos anos entre essas duas equipes, e que esse ano prometem entregar muito mais em relação a isso. Pois bem, será que isso seria apaziguado pelo elenco, pela torcida? Eu acho que o Gabigol é uma grande marca, né? Ele é um grande personagem, você gostando ou não. E aí, no meio de tudo isso, o Gabigol fez uma postagem. Uma postagem. Ele, né, em casa, ele curtindo uma piscina, ele curtindo uma praia, ele em casa almoçando, jantando, sei lá o quê, ele no carro, ele chegando no ninho do urubu, e aí tem uma
A rapaziada é rápida, né? Na piscina dele tem um take que a gente chama, né, o enquadramento, né, a imagem, né, pegando ele e palmeiras de fundo. Palmeiras. Eu não sou botânico, mas as pessoas estão dizendo que são palmeiras. Será que ele quis passar alguma mensagem? Será que ele quis provocar? Será que ele quis colocar o nome dele em evidência? Será que ele está usando isso para forçar uma renovação com o Flamengo? Será que ele quer ir para o Palmeiras? Será que ele quer sair do Flamengo? Enfim, tudo isso a gente não sabe. Agora, as informações são: o Palmeiras quer, o Abel já aprovou e o Gabigol ainda não renovou com o Flamengo. E ele fez essa postagem que é, no mínimo, curiosa, enigmática, engraçada, divertida, provocativa. Enfim, agora é com vocês. Gabigol vai para o Palmeiras, vai deixar o Flamengo, vai renovar com o Flamengo, vai para o Corinthians, vai para outro time. Ai, Gabigol. Uma foto com Palmeiras deu o que falar. O Gabigol, eu vou te falar um negócio, ele é sensacional, hein, cara? Porque ele consegue mexer com a massa, com a mídia, ele manobra muito bem isso tudo. Surgiu uma notícia, uma informação, na verdade uma especulação, que o Palmeiras estaria interessado no Gabigol, assim como o Corinthians já esteve e outras coisas mais. E aí o que ele fez? Ele postou fotos com o Palmeiras. Rapaz, isso aí é genial. E o pessoal das pautas dos programas agradece muito isso tudo, porque rende, dá audiência. O fato de você falar de Gabigol, Flamengo, Palmeiras, isso tudo é um fator determinante para a audiência, turbina a audiência. E por isso eu fiz questão de colocar aqui Palmeiras hoje no cenário. João Guilherme não vai para o Palmeiras. João Guilherme pode narrar jogos do Palmeiras, como narrar jogos do Flamengo, de todos os outros times na Libertadores da América que vem aí, no Paramount Plus, mas eu não vou para o Palmeiras. E Gabigol, ele vai para o Palmeiras? Aí é que está a situação. Porque estamos vendo já na imprensa, em alguns programas, a galera falando que ele pode ir para o Palmeiras. Já tem gente até cravando que ele vai para o Palmeiras. Gabigol pode ir para o Palmeiras? Pode, mas vai, não sabemos. E é o que eu vou tentar explicar aqui para vocês nesta live. O que acontece? Gabigol, ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano. Ou seja, ele tem mais 9 meses de contrato com o Flamengo. A partir do meio do ano, 6 meses antes do final do contrato, ou seja, a partir do mês de julho, Gabigol, se quiser, ele pode assinar um compromisso com uma outra equipe. A lei permite isso. No momento, estamos em março. Guarde bem isso. Estamos em março. O contrato dele vai até dezembro. A gente não sabe o que vai acontecer no meio dessa trajetória toda aí. Mas agora, Gabigol está em baixa no Flamengo. É um fato. Ele é um jogador reserva no Flamengo hoje. O Pedro é o titular. Gabigol está disputando uma posição, tendo poucas oportunidades, e quando as teve até agora no ano, não correspondeu, não aproveitou. Ele agora está aguardando novas oportunidades. E ele terá essas oportunidades, porque muitos jogos vêm pela frente. A partir já do próximo final de semana, após data FIFA, sem ser esse o outro, o calendário vai ficar bem apertado. E por quê? Flamengo terá decisão do Campeonato Carioca. Entre os dois jogos, terá o primeiro jogo da Libertadores, lá em Bogotá, contra o Milionários. Aí, quando terminar a final do Campeonato Carioca, o Flamengo já fará o segundo jogo da Libertadores da América, no Maracanã, contra o Palestino. Será sua estreia em casa na Libertadores da América. Aí, no final de semana seguinte, já tem o Campeonato Brasileiro, aí já vai aparecer a Copa do Brasil, aí vem a Libertadores terceira rodada, aí vem Campeonato Brasileiro, e assim vai. Não vai parar até o mês de dezembro. E no meio do ano,
tem a Copa América, quando muitos jogadores do Flamengo serão convocados. E o Pedro, por tudo que ele está fazendo, o Dorival gosta muito do futebol do Pedro, a chance do Pedro ser convocado é muito grande. Então, Gabriel Barbosa, ele terá oportunidades. Ele vai jogar. Resta saber se ele irá aproveitar essas chances. Terá muitas. E esse jogo, no momento, esse panorama de agora, a roda gigante dele está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Mas ele pode, daqui a pouco, estar aqui em cima. Porque se ele voltar a fazer gols, a aparecer bem, a jogar bem, e ele tem que fazer isso, ele, até para o bem da carreira dele, isso tudo pode mudar. Então, por isso que eu digo, Gabigol pode ir para o Palmeiras? Pode. Pode ir para o Palmeiras. Olha as Palmeiras aqui, bonitas as Palmeiras. Ele pode ir. Mas ele vai? Não sei. Eu não acredito que no meio do ano, quando ele puder assinar um contrato com outra equipe, que ele vá assinar um compromisso com outra equipe antes de terminar as conversas dele com o Flamengo. A prioridade dele será conversar com o Flamengo. Quando o Flamengo e ele perceberem que não dá mais, e aí isso vai se arrastar até lá o final do ano, e tem muita coisa pela frente. Convenhamos que o Flamengo é um time que, pelo que está mostrando, tem condições aí de ir longe, disputar os principais títulos e tal. Dependendo do que acontecer e do momento dele, do estágio que ele estiver na equipe, e essa conversa pode ser mais simples ou não. Se ele continuar em baixa, a conversa pode ser mais complicada. Então, não adianta agora dizer que Gabigol vai para o Palmeiras, porque não tem nada certo. A única coisa certa é que ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, ele irá cumprir esse contrato, e os próximos meses serão definitivos para sabermos o caminho que Gabriel Barbosa irá seguir. E eu chego a dizer o seguinte, vai depender muito dele, de como ele irá aproveitar essas chances que obrigatoriamente ele vai ter. Muita gente acha, e eu faço parte deste grupo, que o Tite realmente não morre de amores pelo Gabriel. Não é um cara que ele tem na sua lista de preferências, mas ele obrigatoriamente vai ter que colocar o Gabigol para jogar. Por tudo que eu já expliquei aqui. Muitos jogos, convocações, tal, vai ter que botar para jogar. E aí vai depender do Gabriel. Gabriel sempre dá declarações muito carinhosas em relação ao Flamengo. Ele acabou de falar numa entrevista para a Conmebol, que conversando com o De La Cruz e com outros jogadores que já foram campeões, o Vinha, eles que foram campeões da Libertadores por River Plate e Palmeiras, o Gabigol falou, vocês têm que conquistar com o Flamengo, porque conquistar com o Flamengo é diferente. Então, ele sempre fala do Flamengo com muito carinho, mas ele se colocou numa situação difícil, realmente. Ele perdeu espaço por culpa dele, por rendimento em campo, por algumas atitudes, e agora tem que capinar sentado. Já capinou sentado? Tentou? É difícil. Ele tem que remar contra a maré para buscar novamente estar inserido nesse contexto. E ele pode fazer isso. Então, galera, quando vocês ouvem por aí, Gabigol já está certo, Gabigol já tem um acordo, não tem. Agora, é óbvio que ele pensa o seguinte, pô, eu estou aqui, tal, já fiz a minha história, mas não estou sendo muito aproveitado. Pô, não me querem aqui? Beleza, eu posso ir para outro lugar. E convenhamos que uma equipe do porte do Palmeiras estar interessada no atleta, óbvio que ele fica ligado. O próprio Corinthians, né? Eu acho que o Gabigol tem mais a cara do Corinthians do que do Palmeiras. Mas hoje o Palmeiras é um time muito mais forte e competitivo do que o Corinthians, né? E seria, caso ele saia e vá para o Palmeiras, uma
porrada na cara do Flamengo se ele fizer isso. Ele que é um grande ídolo, um dos maiores da história do clube e que nos últimos anos construiu algo imenso na história rubro-negra, campeão de 2 Libertadores, fez gols em 3 finais de Libertadores da América pelo Flamengo e outras coisas mais. Tá aí, galera, essa história Gabigol do Palmeiras ainda tá dando muito o que falar, esse assunto, né? O pessoal repercutindo essa notícia, né, de que o Gabigol poderia estar indo para o Palmeiras. Agora, sem jogos, né, essa pausa aí para a data FIFA, vai surgir várias especulações. A verdade é que o Gabigol não está sendo titular lá no Flamengo, né? Como destacou o João Guilherme, ele não é um jogador que tem muito ali a simpatia do Tite. O Tite, pelo que a gente já viu aí no Flamengo, parece que ele não gosta muito do Gabigol. Tanto é que na seleção ali ele convocou o Pedro. Naquela época o Gabigol estava até jogando melhor, mas ele convocou o Pedro. O Gabigol não foi para a seleção. E agora vem aí nessas especulações, notícias, colocando aí o Gabigol no Palmeiras. O Chico Garcia também trazendo a informação de que o Abel já aprovou que gostaria, né, de contar com ele para ser reforço do Verdão. É um perfil de contratação, né, que não é muito a do Palmeiras, trazer um jogador assim, do porte do Gabigol, né? O Palmeiras aposta mais ali em jogadores mais jovens. O Gabigol ainda tá jovem, né? Tem 27 anos, mas não é um perfil do Palmeiras trazer jogadores assim como o perfil do Gabigol. Mas o Abel Ferreira, né, já deixou bem claro que agora quer jogadores prontos, e o Gabigol é um jogador pronto, que chegaria para ser titular do Palmeiras, acho que chegaria para ser titular ali no Verdão, e com certeza acredito que ia deixar os torcedores aí bem animados. Parte da torcida ali, às vezes, quando fala da contratação do Gabigol, alguns torcedores não gostam muito dessa ideia, mas eu acredito que se ele chegasse mesmo ali e começasse a fazer gols, a torcida logo ia abraçar, né, o Gabigol. Mas vamos aguardar as próximas notícias, né? Acredito que vai levar aí um bom tempo essa novela Gabigol Palmeiras, essa renovação dele com o Flamengo, ainda mais que agora está nesse período sem jogos, essa pausa para a data FIFA, vai surgir aí várias especulações. Vamos ver, né, o que vai dar aí essa história do Gabigol no Palmeiras. Torcedor do Verdão, deixa a sua opinião nos comentários. Você é a favor, você é contra a contratação, né, do Gabigol? Comenta aqui abaixo, deixar os créditos mais uma vez ao canal oficial do Chico Garcia e também ao canal oficial do João Guilherme, link dos canais aqui na descrição. Depois você vai lá também nos canais oficiais e assiste lá o vídeo completo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.